Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, você que trouxe. Lá em 2 Reis. Hoje nós vamos estudar um pouquinho da história dessa mulher, que eu amo essa história. Eu quero falar para vocês que essa semana eu tentei de várias formas estudar outra palavra. E eu sentei para estudar e nada vinha na minha cabeça. E eu escutei pregação, eu estudei e nada vinha na minha cabeça. E o Senhor disse, por que tu teima? Eu já não te dei a palavra, minha filha. Eu disse, Jesus, então eu vou voltar lá naquela palavra. Mas abri a minha Bíblia, me deitei lá, li e fui para o sofá. E o Rafael dizia, tu está conseguindo? Eu disse, não. Mas tu vai conseguir. E eu, quando eu deitei assim no sofá, Deus começou a falar. Deus disse, pega o meu celular lá que eu vou anotar. E o Senhor foi falando ao meu coração, ministrando coisas na minha vida que eu mesmo preciso mudar. Amém? Vamos falar sobre a mulher sunamita hoje? Quem conhece a história da sunamita? Amém? Quem não conhece vai conhecer. E nós vamos ler bastante versículo, amém? Vamos ler até o fim a história dessa mulher. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, o qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Faço-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e reconheceu aquele quarto, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi, chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou a capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por isso, disse ele, chama, e chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher, e deu à luz um filho, no tempo determinado. No ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera, e crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, estava trabalhando. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu servo, guia e anda e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela
pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse o quê? Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirá-la. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste de amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. O Senhor não falou para ele o que ela tinha. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu cajado na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não o saudes. E se alguém te saudar, não responda. E põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. E Geazi passou diante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. Ele trouxe aviso dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino e pôs a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele. Se estendeu sobre ele a carne do menino se aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espiou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Amém? Olha só que interessante essa história. A Bíblia nos relata a história de uma mulher. Não fala o nome dela. Porque nós somos assim, quando a gente vê um milagre, algo acontecer, alguma situação, vai contar a história de fulano, ele diz: é lá o fulano, do filho do ciclano, o neto do Beltrano, não é assim? E a Bíblia não relata o nome dessa mulher. A Bíblia só fala que ela era mulher de Sunem. Era uma mulher lá de Sunem, a sunamita. Mas o que eu vejo sobre isso? A Bíblia não relata o seu nome, mas a Bíblia relata uma história de determinação de fé, de compromisso com o Senhor. Amém? Essa mulher pode não ter deixado um nome para que a gente possa conhecer ela, é a fulana de tal. Mas nós podemos hoje olhar para ela e ver uma história de vida determinada, uma mulher que não esmoreceu em meio à fé, amém? E que ainda por mais, uma mulher que se preocupou com as coisas do Senhor. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, sobre a vida dessa mulher. Sunem era uma cidade a Bíblia fala no hebraico que era lugar de repouso. Eu vejo assim como se fosse Siderópolis, porque antigamente, não hoje, graças a Deus, porque hoje tem emprego, tem indústrias aqui, mas eles diziam que Siderópolis era a cidade de descanso. Por quê? Os mais antigos. Porque as pessoas iam trabalhar e voltavam para dormir. Era lugar de repouso. Graças a Deus, hoje não, amém? Hoje tem trabalho, hoje tem portas abertas aí para trabalhar. Mas Sunem era essa cidade.
lugar de descanso. E a Bíblia fala que quando o profeta passava ali, a sunamita olhou para ele e disse: vem tomar um cafezinho na minha casa. Olha que mulher esperta. E a Bíblia diz que ele veio. E todas as vezes que ele passava ali, o que é que ele fazia? Vocês estão vivas? Ele passava ali e já parava para tomar café. Só que o que aconteceu? A comunhão deles foi tão grande. E a sunamita olhou para ele e viu que ele era um homem de Deus. Ela disse o que para o seu marido? Vamos fazer um quartinho para ele, meu bem. Eu vejo que ele é um grande homem de Deus. E ali eles fizeram um quarto. Para quem não prestou atenção na história. E a Bíblia fala que ele estando ali, ele disse: o que eu vou dar para essa mulher? O que eu posso oferecer para essa mulher? Chamou o servo Geazi e disse: o que nós podemos dar para essa mulher? O que a senhora precisa? Aí Geazi diz: não, eu vejo que ela não tem filho. Aí o Eliseu falou para ele: nesta mesma data, nesse mesmo tempo, mulher, tu segurarás uma criança no teu colo. E ela disse o quê? Não me engane, porque o meu marido já é velho. Só que o que aconteceu? O Senhor abençoou e ela teve um filho. Só que o filho que ela teve, um certo dia, ficou doente. E a Bíblia fala que ele faleceu. E ela pegou e colocou ele no quarto de quem? Do profeta. Porque ela sabia que lá existia a presença de Deus. E a Bíblia fala que ela não falou nada para ninguém, pegou a jumenta. Os historiadores contam que ela andou 25 quilômetros para chegar ao Monte Carmelo de jumenta. Não é de carro, não é de ônibus. Andou de jumenta. Não falou nada para o seu marido e quando chega ao monte ainda responde para o Geazi. Ele pergunta: está tudo bem? Está tudo bem. Só que quando ela chegou diante do profeta, ela se quebrantou e disse: te pedi algum filho? Aí o profeta disse: vai, Geazi, até lá. Geazi foi, mas nada aconteceu. Ela disse: enquanto meu Deus vive, a tua alma vive, eu não vou te deixar. E o profeta foi, orou, e o Senhor restituiu. Amém? Mas o que nós vamos aprender hoje com isso? Primeira coisa que eu quero falar para você, mulher, que está aqui. A primeira coisa que nós temos que aprender com essa mulher. Ela chamou a presença de Deus para a casa dela. O profeta aqui representa o Senhor. Lembra que o pastor ensina que a Bíblia, ela é toda simbológica, que ela fala por símbolos, amém? O profeta aqui representa o Senhor. E olha só o que diz ali deixa eu voltar aqui. No verso 8. E sucedeu que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher importante que reteve pão estou no lugar certo, né? E todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. Olha só. Eu aprendo com essa mulher o quê? Ela trouxe o profeta para sua casa. Ela arrumou uma estratégia, uma situação para trazer o profeta para a casa dela, porque ali ela via nele um homem de Deus. Mas, pastor, o que eu tenho a ver com essa história? Nós precisamos ser mulheres que atraem a presença de Deus para a nossa casa. Como assim? Como assim, pastora? A Bíblia conta a história, eu amo essa história de Obed-Edom, que fala em Samuel. A Bíblia fala que Davi estava indo com a arca, buscou a arca do inimigo, está trazendo a arca, não traz de modo certo. O que aconteceu?
Uzás, acho que é Uzás, que bota a mão na arca e morre. Se eu não me engano, o nome dele é esse. O que aconteceu? Davi se assusta para toda a situação de levar essa arca de novo para o templo. E ali fica a arca, só que a Bíblia conta que havia um homem ali, Obed-edom. Porque a arca no Antigo Testamento representa a presença do Senhor. Hoje nós temos a arca de Deus dentro de nós, que é o Espírito de Deus. Mas lá naquele tempo, a presença de Deus estava na arca. E a Bíblia fala que a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E a Bíblia fala que ele foi muito abençoado, ricamente abençoado, por somente abrir a sua casa para que a arca estivesse ali. Amém? Tanto que Davi soube que a bênção era tanta que Davi disse, não, vou buscar de volta a arca. Olha essa mulher, o quanto essa mulher foi esperta. Mas por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós cessamos a nossa casa da palavra de Deus entrar. Ou por medo, ou por vergonha, ou porque o meu marido, o que ele vai pensar? O que os meus filhos vão dizer? Uma situação, eu posso contar N situações de pessoas que abriram a sua casa para fazer uma cela e as bênçãos do Senhor se multiplicaram sobre aquela casa. Amém? Eu me lembro quando nós começamos a ir para a igreja, a aprender o Evangelho. Eu quis levar o Evangelho a muitas pessoas. E eu abri uma célula na minha casa. Eu vi a mão de Deus agindo na minha casa, na vida do meu esposo, na minha vida e na vida da minha filha. Essa mulher foi muito esperta. Ela disse, olha, quer tomar um café aqui? E se a gente for meditando na história, essa mulher, aquilo que ela não falava para ninguém. Porque lá dentro dela, quem sabe, os sonhos dela já tinham morrido de ter um filho. O marido dela era velho. Mas ela nunca falou para ninguém. Mas o Senhor, Ele sabe dos nossos intentos, dos nossos desejos. Mas aquela mulher abriu a casa dela para o profeta entrar. Então eu aprendo que eu preciso ser uma mulher que abre a minha casa para a palavra de Deus entrar, para as coisas do Senhor entrar. Muitas vezes a gente pergunta, irmã, tu não quer fazer uma célula na tua casa? Ai, não. Ai, o meu marido não vai na igreja. Irmã, eu tenho certeza que se você falar com jeitinho com o seu esposo, ele vai aceitar. Pode ser que ele não escute. Pode ser que ele fique lá no quarto escutando, mas a palavra de Deus está na sua casa. E quantas pessoas têm a palavra de Deus e de repente não dão valor? Como assim, pastora? Ai, eu não quero mais. Ou não honro o compromisso com aquela célula, com aquela casa de paz. Desleixadamente. Nós precisamos aprender com essa mulher a trazer a arca de Deus para a nossa casa. No outro culto eu falei, olha, irmãs, nós temos aqui projeto de casa de paz, nós temos célula. Irmã, abra a sua casa. Quero dizer para vocês, irmãs, de todo meu coração, que não veio nenhuma mulher falar conosco. A minha parte eu fiz. Um dia eu abri a minha casa para a arca de Deus entrar. E eu quero dizer para vocês que eu não me arrependo até hoje. Eu não me arrependo. Esse dia eu estava dizendo assim para o Rafael, o que eu disse, o Senhor tem sido tão bom com a gente, né? Eu disse, o Senhor tem sido tão bom com a gente. Nós não podemos reclamar de nada. Não vou dizer para vocês que não tem luta. Mas as bênçãos, eu olho lá para trás, a vida que eu tinha e hoje a vida que eu tenho, eu quero dizer para vocês que não é só financeira, mas em todas as áreas da minha vida, eu glorifico
o nome do Senhor, o dia que o Senhor fez um chamado para mim, eu disse, Senhor, estou aqui. Tantas coisas. Eu ainda disse para o meu marido, tem uma coisa que não aconteceu ainda na minha vida. Que eu tanto queria desde quando eu era solteiro, que eu dizia, o dia que eu casar, eu vou ter. Quero ver se vocês sonharam a mesma coisa que eu. O dia que eu me casar, eu vou ter uma. Ninguém sonhou o sonho que eu tive de ter uma empregada, uma diarista, uma doméstica. Quem que tem seus 16 anos, 17 anos e diz assim, o dia que eu casar eu vou ter uma empregada. Mas o Senhor é bom. E eu não tenho. Mas eu digo, Senhor, por favor, eu queria. Mas eu disse, eu voltei, eu disse, mas um dia eu vou ter. Porque, pastor, tu não quer fazer nada? Quero, mas eu queria ter uma empregada. Amém? Vocês precisam ver quando eu cheguei em casa com esse óculos aqui, que eu comecei a olhar tudo, eu disse, que suja que tá a minha casa. Foi ou não foi? Peguei o pano, meia tonta, eu disse, meu Deus, será que eu não limpei? Sem mentira nenhuma, se segurando e... Eu disse, que suja que tá essa minha casa. Eu disse, a Zoe sempre teve esses negócios na cara, umas pipoquinhas assim. O Rafael, sim, é da barba. Mas, irmãs, voltando lá, eu glorifico o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, pensa, abra a sua casa para a palavra de Deus entrar. Abra o seu coração para Deus trabalhar cada dia mais na sua vida, seja como Obed-Edom. Pode ser que no começo seja um sacrifício, pode ser que no começo alguém relute com você. Mas eu quero dizer que lá no final vai ter a colheita. Amém? Vamos lá. Mas está gelado. Outra coisa que eu aprendo. Essa aqui Deus falou comigo. Que nós precisamos ser mulheres que têm discernimento. Ô pastor, o que é isso? Nós precisamos discernir na nossa vida, na nossa casa. O que vem de Deus e o que não vem. Nós temos que pedir assim, Senhor, me dá discernimento. Senhor, me mostra o que vem de ti e o que não vem. Olha o que ela falou. Ela disse para o marido dela, ele não tinha discernimento. Amém? A Bíblia não fala. Porque quem que tinha discernimento ali? Porque ela falou no versículo 9. Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é o quê? Santo homem de Deus. Nós precisamos ser mulher que discerne as coisas de Deus. Eu nunca me esqueço quando eu comecei a ter a minha célula, bem inexperiente. E começou a ir uma mulher na minha célula. E eu sempre orei, Senhor, tu me dá discernimento. Eu quero saber o que vem de ti e o que não vem. Eu quero saber quando é obra maligna, quando não é. Sempre orei. Sempre. Muitas vezes está lá em casa, está uma situação, eu vejo que as coisas não estão fluindo, eu digo, Rafael, é o diabo que está agindo. Muitas vezes é nós. Como ele diz, né? Está lá endividado. Por quê? Porque fez muita dívida. A culpa não é do diabo. A culpa é nossa. Mas tem coisas que nós precisamos, como mulheres, ter discernimento de espírito. Deus, nós precisamos pedir para o Senhor discernimento. E papo vai, papo vem. Na célula que eu abri, começou a vir uma mulher. E ela começou a ir na célula, minha célula tinha um monte de mulher. E ela chegava lá, ela começava a falar lá. Eu disse, essa mulher, ela não está aqui em nome do Senhor. Aí eu me lembro que eu falei na época lá na igreja, não, Brígida. Eu disse, essa mulher está enviada do diabo na minha célula.
Eu comecei a orar. Certo dia, eu disse, fui lá na casa da irmã. Fui lá na casa da irmã, cheguei lá na casa da irmã, a irmã trabalhava assim com coisa pesada. E eu comecei a orar, Senhor, vai tirar da minha cela. Eu orei para que o Senhor convertesse, mas ela não estava ali para receber a palavra. Ela estava ali, ela estava ministrando na vida das outras mulheres que estavam ali. E as outras mulheres estavam recebendo aquilo que ela passava. E a gente era inexperiente, não sabia muita coisa, comecei a orar. E o Senhor tirou ela. Nós precisamos ser mulheres que têm discernimento. Nem tudo que acontece na nossa vida é do Senhor. Nem tudo que se apresenta ser bom é do Senhor. Então nós precisamos ser como essa mulher. Eu aprendo com ela que eu preciso ser uma mulher que tem discernimento nas coisas. Amém? Não quer dizer que nós vamos ser a poderosa que vamos acertar 100%. Não. Mas nós precisamos buscar no Senhor. Senhor, me dá discernimento. Me faz eu entender aquilo que vem de ti e aquilo que não vem. Amém? Outra coisa que eu aprendo com ela. Essa daqui. Essa daqui. Olha só. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto do muro. E ali lhe ponhamos uma cadeira, uma mesa, um candeeiro, para que ele esteja ali com a gente. Eu aprendo com essa mulher que eu preciso ter um coração disposto a agradar o Senhor. Amém? O que hoje a gente ouve? O que é ensinado nas igrejas? Para de paparicar o teu líder. Para de dar para o pastor. Para de, como as irmãs fazem aqui, o bolinho, né? E mandam lá em casa um bolinho gostoso. Faz um bolinho para o pastor como ele gosta. Faz o cafezinho ali como a pastora gosta. Olha só. Essa mulher, ela abriu mão do conforto dela. Conforto que eu digo por quê? Porque era um estranho na casa dela. Era um homem que passava ali, mas era um estranho. E ela disse, o quê, marido? Vamos fazer um quartinho para ele ficar aqui. E o que as pessoas dizem? Está puxando o saco do pastor? Está puxando o saco do profeta? Não, essa mulher foi sábia. Ela não pediu nada para ele. Mas abra comigo lá em Salmos. Quer ver? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Salmo 37, 4. Acharam? Deleita-te também no Senhor. É o 4, desculpa. 37, 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Existe tradução que diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha só. Essa mulher agradou o profeta. Como eu disse, agradou o Senhor. Com aquilo que ela tinha, com o melhor que ela tinha. Essa semana nós recebemos alface, couve. A mãe disse que foi para ela. Mas eu quero dizer que foi para mim também. Também. Laranja. Eu quero dizer para vocês que Deus se agrada dessas coisas. Quando a gente faz o melhor para o Senhor. Quando o pastor vem para cá, a gente faz de tudo para poder assim dar o melhor para ele. Até eu disse ao pastor, eu tenho uma reivindicação. Porque assim, o Rafael só me levou no restaurante Veneza, lá em Venezia, na Veneza, porque o Senhor veio. Porque ele disse que ia pagar para o Senhor. Daí ele disse para
E daí aquela semana que nós fomos ali, ele disse, o pastor já levou a pastora lá no Veneza de novo. Eu disse, não, ele só leva o senhor. Por quê? Porque a gente tem prazer em dar o nosso melhor. Prazer em agradar. Eu estava compartilhando com a Marley que a gente fazia tempo que a gente não ia no pastor. E eu disse, Rafael, não vou na casa dele sem levar o presente. Eu quero levar um presente. Mas o que, mulher? Tá, papo vai, papo vem. Vamos na estrada que nós vamos comprar um presente. Daí a gente parou lá num tipo um shopping, um outlet, que é tipo um shopping. Daí eu disse, nós vamos comprar o edredom que eu sonho em ter. Ele disse, eu disse, é o meu sonho ter aquele edredom. Daí eu disse, então vou comprar para ela. O Rafael, tu quer um? Eu falei, não precisa, eu sei que agora não precisa. Louca para comprar o edredom para mim. Quando eu cheguei lá, que parecia assim que era para mim, eu dei para ela. E eu quero dizer para vocês que ela tem condições de comprar. Que ela tem uma vida muito boa. Quando eu dei que ela viu, ela disse, meu Deus, é tudo que eu queria, que eu estava precisando. Tu ficou triste, Brígida? Não. Eu me alegro de poder agradar eles. E sucessivamente a palavra se cumpre sobre nós. Porque a palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essa mulher lá dentro tinha um desejo de ter um filho. O Senhor olhou para ela e disse, então tu vai ter um filho. Pelo simples fato dela chamar a presença de Deus para a casa dela, de dar o melhor que ela tinha para o profeta. Amém? Brígida, tu fez com intenção de receber alguma coisa? Deus o livre, que ela nunca escuta essa pregação. Que ela nem venha ver essa pregação. Estou compartilhando com vocês para ver o quanto é bom e quanto o mundo e outras igrejas ensinam errado. Que está puxando no saco, que está bajulando. Irmãos, eu quero dizer para vocês, quando você doa, você ganha muito mais do Senhor. Amém? Hoje eu contei do edredom, mas ninguém sabe das coisas que eu e meu esposo já vivemos na nossa vida. Quantos carros nós já ajudamos a pagar para o pastor que nós congregava em Criciúma, para a irmã do fulano. Tu ganhou um carro, Brígida? Até que ganhei mais ou menos, né? Do pai, até que ganhei mais ou menos. Não, mas nunca. Mas tu desistiu. O Senhor me abençoou em outras coisas. Amém? Então aprende que essa mulher tem um coração grato, um coração que serve, um coração que dá o melhor. Qual é o seu melhor? É o bolo que você sabe fazer? Faz o bolo melhor para trazer no culto de mulheres, irmã. Amém? O seu melhor é saber limpar todos os lustres aí que estão precisando. Vem um dia, pede a chave e vem limpar. Está entendendo? O seu melhor é fazer uma visita. Vai fazer uma visita. Contribui para as coisas do Senhor. Mas aprende que essa mulher a viver as coisas de Deus para a sua vida. Que você só vai bem. Chame a presença de Deus. Vou falar de novo. Chame a presença de Deus. Abra um propósito na sua casa. Ofereça a sua casa para a palavra de Deus entrar. Que eu quero ver que as coisas vão mudar na sua vida. Amém? Vamos lá. Outra coisa que eu aprendo com ela. Essa aqui foi a que mais Deus falou comigo. Eu aprendo que no desespero eu preciso buscar ajuda no lugar certo. Essa mulher, olha só, em meio àquele desespero, angústia, vamos colocar no lugar dela. Senão, a Bíblia fala que ela esteve com o filho até o meio-dia no seu joelho, sentada no colo, e ele morreu. Essa mulher se desesperou. Ela falou para o seu marido. Nossa, isso aqui para mim. Ela preocupou o seu marido.
Deus para mim. Por que muitas vezes tu preocupa o teu marido com coisa que não é para preocupar? Muitas vezes nós preocupamos o nosso marido com coisas que nós não precisamos, que nós mesmos não resolvemos. É ou não é? E a gente preocupa aquele que está do nosso lado por desnecessário, sem precisar. Essa mulher, em meio à angústia, ela pegou um jumento e ela disse, não, eu vou. E ele disse, mas hoje não é lua cheia. Por quê? Porque estava escuro. Amém? Mas ela disse, não, vai tudo bem, não tem problema. E ela foi. E agora uma coisa que eu quero dizer para ti, ela buscou no lugar certo. Ela não buscou em Geazi. Tanto que Geazi veio e ela disse, está tudo bem. O que eu aprendo com isso, pastora? Que muitas vezes nós procuramos em lugar errado. A gente procura conselho, irmãs, no irmão do lado, que muitas vezes tem as mesmas feridas que a nossa. Que a gente vai reclamar do esposo, ela diz assim, te separa, mete a boca nele. Eu quero dizer que muitas vezes as irmãs vêm se aconselhar, a minha vontade é dizer, dá um pontapé na bunda. Perdão a palavra. Mas não é o que a Bíblia diz. Não, eu não posso manifestar o meu sentimento com a irmã, estar triste com ela, chorar com ela, tá? Porque eu também me dói quando a irmã vem se aconselhar. Mas eu tenho que mostrar algo para ela que vai mudar e transformar a vida dela. Muitas vezes nós nos desabafamos lá no Facebook. Eu vou dizer, Facebook muda a minha vida. Jesus vai descer como raio de fogo pelo Facebook, vai mudar a minha casa? Não! Hoje os crentes estão saindo dos pés do Senhor e indo para o pé de Geazi. E não tem mudança. Como assim, pastora? Busco aonde, quando não se aconselho com o ímpio do mundo? Sabe o que o ímpio diz? Tu não está lá na igreja? Tu não está lá na igreja? Como é que tu está passando por isso? Não tem o mesmo discernimento daquele que ora por você. Que sabe que está passando por esse tempo, mas que vai mudar. Porque a gente sabe que a dificuldade tem. Mas a gente sabe que tudo tem um processo na vida das pessoas. Então eu quero dizer para você, quando você precisar de algo, se aconselhar algo, mudança na sua vida, trazer vida, porque ali havia morte, trazer vida para a sua casa, começa a buscar as coisas certas para a sua vida. Ou você vai nos pés do Senhor, vem se aconselhar. Eu digo, tem irmã que vem, vai lá conversar com o pastor. Esse assunto aí é com o pastor. Vai conversar com ele. Se Deus levantou ele aqui nesta igreja para cuidar da sua vida, ele vai ter a resposta certa na boca. Quem estava aqui na casa dessa mulher? O profeta. Foi dele que veio a palavra, foi dele que aconteceu, não veio de Geazi. E muitas vezes eu vejo irmãs, uma se conversando com a outra, contando isso, contando aquilo. Eu quero dizer para você, irmã, não bote sua vida no meio da igreja. A sua vida é preciosa para o Senhor. Deixa que o Senhor vai consertar todas as coisas. Mas vá aos pés de quem pode te ajudar. Amém? E acima de todas as coisas, quero dizer que o Senhor sempre tem um caminho para você, uma resposta para você, uma saída para a situação que você está passando. Amém? Todas as vezes que eu preciso, eu mando mensagem para a pastora. Pastor, estou passando por isso, estou passando por aquilo. Era necessário, eu disse para o meu esposo, nós ir lá no pastor. Porque primeiro veio a doença do meu pai, depois veio a morte, depois veio as férias e depois veio a aula. Eu disse para o Rafael, é em vão nós ter igreja. Eu falei para ele, é em vão. Se nós não estiver lá nos pés dos nossos pastores.
Eu disse, marca agora essa semana, porque depois o pastor foi viajar, o pastor ficou doente. Eu orei aquela semana, eu disse, Deus, nessa semana tu entra com provisão. Nessa semana tu bota a mão para nós ir na casa deles. E nós fomos. E foi um tempo precioso para as nossas vidas. Então, assim, vá aos pés daquele que pode te ajudar. Amém? Para de ir aos pés de Geazi. A Bíblia fala que ele foi até lá e chegou lá. Ele até levou o cajado. Mas nada aconteceu. O profeta foi lá e cumpriu sobre aquela família o propósito do Senhor. Aí eu não posso mais conversar com meu irmão. Pode, irmãs. Nós já somos bem grandes para nós entender, amém? Nós podemos, mas existem coisas na nossa vida que nós temos que saber para quem que a gente fala. Amém? Última coisa que eu preciso aprender. E é o mais difícil. Se prostrar e confiar. Porque quando eu me prostro, eu sou dependente do Senhor. Amém? Aquela mulher chegou diante do profeta, a primeira coisa que ela fez foi se prostrar diante do Senhor. Foi a primeira coisa que ela fez. E ela confiou. E ela disse, enquanto a tua alma vive, o meu Senhor vive, eu não vou te deixar. Porque ela sabia que a bênção dela estava no profeta. Quero dizer para você, confia no Senhor. De vez em quando eu olho para o meu esposo, eu digo para ele, eu quero ter a fé que tu tem. Ele tem falado coisas aqui na igreja e eu tenho olhado e tem acontecido. Eu digo, eu quero ter a fé que tu tem. Ele diz, confia, mulher. Confia, mulher. A Zoe estava lá e eu disse assim, o espírito da enfermidade, tu vai sair daqui. Tu vai sair daqui, Senhor, eu confio em ti. Me lembrei da história, eu disse, tu não vai morrer. A história, né? A gente vai meditando. E eu orei por ela, eu disse, vai baixar a febre. E eu disse, em nome de Jesus, quando eu chegar, tu vai estar melhor. A boca dela estava roxa. Roxa, que a gente diz aquele avermelhado roxo, do quenturão, que já teve filho, né? Foi ficando branquinha, branquinha. E ela sentou lá e ela gosta de brincar com T e fio de ligar na tomada. E chave. Eu não sei se é geladinha, ela fica chupando. A mãe disse, deixa ela chupar. Está chupando ferro. Ali ela pegou aqueles fios, se sentou, ela já estava ficando outra criança. Nós precisamos confiar no Senhor. Aquela mulher tinha a morte lá na casa dela. Quem sabe você chegou hoje aqui e você tem até a morte lá na sua casa. Morte do quê? Morte dos seus sonhos, que já passou e não aconteceu. Dos projetos que você projetou há anos na vida e não aconteceu. Aquele casamento que você sonhava e não é o casamento ideal. Casado com o ogro do Xereque. Eu digo, meu Deus, Rafael. Eu disse, tu emagreceu. Eu disse, quando fez a bariátrica, Jesus tirou o Xereque de dentro de ti, né? Porque vocês pensam como o pastor era Xereque, gente. Ele morre de rir, ele diz, e tu a Fiona. Ele era muito grosseiro, gente. Ele era muito grosso. Ele não é aquele Love Hurts ali que ele é hoje. Ele era um ogro. Não podia falar uma coisa que ele ia... Mas eu confiei no Senhor. O Senhor mudou ele. De vez em quando eu falo, o Xereque morreu mesmo, né? Daí a Yasmin sempre fala, morreu, porque a outra cachorra ficou lá atrás, passando frio. Daí esse dia, nós tínhamos uma cachorra. E ela ficou doente, ela dava ataque. E o Rafael não deixava ela ficar dentro de casa. O Rafael disse para ela, tu precisa ser curada, né? Que aquela cachorra já até morreu, a outra fica dentro de casa e tu sempre fala. Mas ele era tão difícil, irmãs, que até isso o Senhor moldou na vida dele, eu digo.
Não que ele ame as minhas cachorras, tá? Não é que ele ama. Mas hoje ele é diferente. Então nós precisamos. Havia morte lá na minha casa. De ter um homem romântico, de ter um homem carinhoso, com palavras dóceis. Mas o Senhor trouxe vida para o meu lar. O Senhor trouxe vida para a minha casa. Quem sabe você tem um esposo lá que não dá as condições que você merece, que você queria ter. Mas eu quero dizer para você, comece a se prostrar diante do Senhor. A primeira coisa que você precisa fazer é trazer a palavra de Deus para sua casa. E entender que as coisas vão acontecendo de tempo em tempo na sua vida. Amém? Faça algo para agradar o Senhor. Você que tem uma célula na sua casa, quero dizer, prepare o ambiente. Como assim? Não é bom a gente vir aqui todo culto. Eu quero dizer para vocês que eu fui no Forte, porque eu compro todas as coisas que eu preciso assim maior no Forte para a igreja. Eu passando das compras. Daí a mulher me perguntou, tu tem uma cantina? Uma coisa assim, se eu tinha um bar, se eu tinha uma cantina. Eu falei, não, eu tenho uma igreja. Ah, tu tem uma igreja? Então tu bota tudo isso daqui para vender lá na igreja. Eu disse, vender? Eu disse, não. Todo domingo nós servimos café, que daí eram os copos, as coisas. Daí eu comprei uns refrizinhos, eu comprei, né? Então eu posso dizer, comprei, paguei meu dinheiro. Estava tudo junto. Porque tudo a gente compra e paga. Por quê? Porque faz com amor. Pastor, tu vai lá e vou lá e compro com o vale e refeição do pastor. Tudo para a igreja. Tudo. Só vou passando no vale dele. Daí ela disse, vocês dão café. Vocês vendem o café, né? Eu falei, não. Ai, porque na minha igreja a gente compra sanduíche, a gente compra café, a gente compra... Eu disse lá na minha igreja, não. Enquanto eu puder dar para o povo, eu vou dar. Enquanto nós pudermos se reunir e se juntar e fazer a comunhão, eu vou fazer. Mas eu acho que a senhora deveria pensar em vender. Ainda foi insistente, a mulher do caixa. Eu falei, obrigada. Botei as coisas e fui embora. Reda-te. Mas assim, irmãs, faça as coisas para o Senhor. Lá na sua cela, prepare a sua casa. Sabe, o dia que for de você levar um lanchinho, faça com amor. Saiba que você está fazendo pro Senhor. Amém? Faça como essa mulher, tome isso na sua vida. Chame a presença de Deus para sua casa. Comece a agradar o Senhor. Comece a ter percepção. Isso aqui não está vindo de Deus, não. Isso aqui que está acontecendo não é vindo de Deus, não. Sabe, muitas vezes as irmãs, a gente começa a orar. A irmã quer um emprego. Começa a orar. E abre a porta de emprego de noite. Ela deixa o marido sozinho. Ela não pode mais vir para a igreja, mas pastor é o sustento dela. Continua a orar mais um pouquinho, que ali na frente tem a porta melhor. Só que muitas vezes as irmãs não têm discernimento. Aí largar tudo para ir fazer uma coisa, para estudar, e não esquece do Senhor. Eu não estou dizendo que não pode estudar, que não pode trabalhar, amém? Amém? Mas larga as coisas do Senhor para ir buscar aquilo que não edifica. Continua, persevera, que quando vê, uma porta melhor está se abrindo. E por isso nós precisamos ser como essa mulher, ter discernimento. Chamar a presença de Deus, ter discernimento, agradar o Senhor, buscar no lugar certo e confiar nele 100%. Amém? Que nessa noite você possa não somente receber mais uma palavra, ou estar mais um tempo aqui, mas que essa palavra venha mudar a sua vida. Sabe, quando o Senhor começou a ministrar, eu disse, Deus, tem coisas que eu não preciso preocupar meu marido mais. Eu não vou mais preocupar ele. Sabe, coisinha pequena? Ai, vai lá na Unimed fazer a cirurgia lá da Yasmin.
Porque eu vou lá, depois ele fica perguntando, o que é que o homem falou? O que é que o fulano falou? Eu não me lembro. Deus disse, tu vai tu. Mas são coisas pequenas que eu não preciso encher a cabeça dele. Preocupar ele. Estão entendendo? Tem coisas que nós, mulheres, ficamos enchendo os ouvidos do nosso marido, que nós podemos resolver. Ou que quem não tem marido, que seja no convívio onde você vive. Mas comece a ter uma vida segundo a palavra. E eu quero dizer para você que você vai viver coisas tremendas. Pastora, tu viveu da noite para o dia? Não. Eu tenho vivido a cada dia a bênção de Deus na minha casa. Mas eu dei um passo. Eu disse, amém, Jesus, eu quero. Vocês acham que o pastor não queria ter célula lá na nossa casa? Agora a nossa reunião de mulheres, que eu tenho os kids, é em cada casa. Por que tu faz assim, pastora? Porque eu sei que quando nós estamos reunidos lá na casa dela, o Senhor está abençoando aquele lar. Ah, mas por que o pastor não faz? Porque ele tem mais gente, bem mais gente, e está fazendo de forma diferente. Mas eu entendi que quando eu estou lá com as irmãs, estou abençoando a casa delas. Amém? Então, abra a sua casa. Pense comigo. Você que nunca participou de uma célula, participe de uma célula, gente. É uma vez por semana. E lá o Senhor derrama tantas bênçãos. Amém? Quero deixar essa palavra ao coração de vocês. Que vocês possam ser inundados assim, da graça e do amor de Deus. E entender que o Senhor faz muitas coisas na nossa vida. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.